Meus queridos, amados irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus para com todos. Estou eu aqui novamente para falar mais uma vez com vocês concernente à palavra do nosso bom Deus. Queridos, eu tenho uma mensagem, uma palavra que Deus ministrou no meu coração, inclusive eu ministrei essa palavra ontem na igreja. E senti no coração de colocar ela aqui, para que vocês também pudessem participar dessa palavra. Que Deus possa nos orientar pelo seu Espírito a falar aquilo que Ele nos revelou na sua palavra. Espero que estejam todos na paz do Senhor, que todos estejam bem, você, sua família, sua casa, seu trabalho, que Deus esteja no controle de todas as coisas. Meus amigos e irmãos, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 4 de Gênesis, está escrito assim. Desculpe, queridos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haveria aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo sobre ele dominarás. Meus queridos e amados, vocês que me ouvem, esta palavra Deus ministrou meu coração durante a semana que passou. Aqui tem algo interessante, interessantíssimo. A primeira criação de Deus, o homem e a mulher, um casal que Deus criou e colocou no jardim do Éden, Satanás derrubou os dois. Ele levou os dois a desobedecer. O interessante aqui, queridos, é que só existia Adão e Eva nesse contexto. Não existia, como existe hoje, um dos maiores pecados que existe, que derruba, destrói famílias, obreiros, obreiras, pessoas de todas as classes, que é a sexualidade, a prostituição. É um dos piores pecados que existe. E outros tantos que tem por aí, que leva muita gente à destruição, a abandonar o Evangelho, a não receber Jesus como Senhor de hipótese alguma.
Existe pecado de todas as formas, mas o pecado da carne, a sexualidade, está destruindo a humanidade. Mas aqui não existia. Só tinha marido e mulher, os dois. Adão ia trair Eva com quem? Eva ia trair Adão com quem? Que tipo de pecado existia lá no Éden? Para que eles pudessem pecar. Só que tem um pecado pior do que todos esses que eu falei e outros tantos que ainda existem. Que é quando a pessoa vira as costas para a palavra de Deus. Não dar ouvido ao que Deus fala. Rejeitar a palavra de Deus. É dizer não para a palavra de Deus. Deus deu uma ordem para aquele casal. E o primeiro pecado foi a desobediência. Eles não obedeceram, eles não deram ouvido, eles não prestaram atenção realmente no que Deus falou e achou que o que Deus falou era algo, quem sabe, para eles insignificante. Não tinha tanta relevância assim. E o diabo entrou e derrubou todos os dois. Agora vem Deus, tira eles do jardim, põe anjo para tomar conta do jardim do Éden, e eles foram viver suas vidas e construíram uma família, como lemos aqui. Seus dois primeiros filhos. Um se chamava Abel e o outro se chamava Caim. Mas eles foram expulsos do paraíso, mas eles continuaram servindo a Deus da maneira deles, mas continuaram servindo a Deus. Tanto é que eles faziam o que fazíamos antigamente. Há alguns anos atrás, os cristãos praticavam culto familiar, culto no lar. Hoje não se faz mais isso. Eu, quando comecei, tinha muito culto no lar. Já fiz muito culto nos lares. Existia o culto no lar. E houve um culto na casa de Adão e Eva. E Caim e Abel trouxe as suas ofertas. Cada um trouxe a sua oferta para o culto no lar. E a oferta de um agradou a Deus, a do outro não. E o diabo entrou na vida de Caim dentro de um culto no lar. Ou como pode ser hoje, num culto da igreja. Foi dentro de um culto que o diabo entrou na vida do Caim. Mas Deus avisou da mesma forma que avisou lá no Éden. Do mesmo jeito que avisou lá. E os pais deles não deram ouvido, da mesma forma os filhos fizeram. Os filhos fizeram da mesma forma. Um deles, Deus diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, ou seja, para a tua oferta. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Deus avisou, o diabo está do lado. O diabo está aí do seu lado. Para ti será seu desejo e sobre ele dominarás. Rejeita. O diabo está à porta do seu coração. Deus o avisou e ele não deu ouvido dentro do culto. Deus avisou para Caim. Não há nada oculto diante dos olhos de Deus.
tudo que se passa, Deus sabe, principalmente dentro da igreja. Nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas que saem de dentro da igreja já endemoniado. E eu vou explicar por quê. Deus manda uma mensagem de correção para alguém na igreja. Deus está avisando ele, está alertando, mas ele não aceita a palavra. Ele sai revoltado, e quando ele revolta contra a palavra, o diabo que já está à porta entra no coração dele. Ele já sai ali destinado a fazer o mal, a fazer aquilo que ele tentava fazer, que Deus o trouxe a palavra na igreja para o alertar. Mas o orgulho, a prepotência, a arrogância não fez ele se quebrantar para receber a palavra que foi dada a ele, que Deus mandou para ele. Se livra desse desejo que está no seu coração. Se livre desse pensamento. Se arrependa. Rejeita. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas muitos não estão ouvindo mais a palavra de Deus. E muitos pregadores também não pregam mais a palavra de Deus que Deus manda dentro da igreja, para alertar muitos de nós que estamos no caminho errado. Muitos cristãos que estão no caminho errado chegam na igreja com desejo errado no coração, com vontade de praticar o pecado. O pecado está à porta do coração dele, e quando ele chega, Deus o avisa. Mas ele rejeita e sai dali, e Satanás possui aquela pessoa, e ele leva a fazer aquilo que estava no coração dele para fazer. Caim não deu outra, Deus o avisou, e ele rejeitou a palavra e foi para o campo, e lá premeditou e matou o seu irmão. Quer outra? Quer outra? Judas. O diabo entrou no coração do Judas no culto de ceia. No partir do pão, Jesus o avisou a ele. Jesus o alertou. Mas ele também rejeitou. Ele também rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou o que Deus estava avisando para ele, o que Jesus estava dizendo a ele. Ele também não aceitou. Saiu dali e foi entregar o mestre. O diabo estava à porta do coração dele e Deus o avisou. Na igreja também não é diferente. Muitas pessoas permitem que o diabo entre nele dentro da igreja. Por falta de aviso? Não, porque Deus vê todas as coisas, sabe de tudo, vê tudo e pode tudo, e nos alerta. Mas não se dão mais ouvido à palavra, não presta mais atenção na palavra. Você está pregando e as pessoas estão com o olho no celular, olhando redes sociais, conversando, batendo papo, namorando. Fazem de tudo na igreja, menos prestar atenção na palavra. Fazem de tudo na igreja, menos prestar atenção no que Deus está falando. E chega com desejos terríveis no coração, por não dar ouvido, ele sai da igreja e vai fazer exatamente aquilo que ele queria fazer. Daí o resultado. É pastores sendo presos por causa de pedofilia. Onde já se viu um negócio desse, irmãos? É pastora sendo, mulher que se diz pastoras, sendo presas.
séries de bobagens, de coisas terríveis que fazem. Escândalos e mais escândalos. Foi por falta de aviso? Não. Deus fala, Deus avisa, Deus mostra. O problema é porque as pessoas endurecem o coração, não querem ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, Paulo falando, que nos últimos dias as pessoas iriam dar comichões no ouvido para não ouvir a verdade. Eles querem palavra que massageia os seus egos, os seus corações, que satisfaz as suas próprias vontades. Hoje não se prega mais contra o pecado. A mensagem hoje é só para massagear o ego. Não estou generalizando. Existem muitos púlpitos, muitos altares por aí que Deus ainda fala. Mas tem muito lugar por aí que o povo estão fazendo o que bem quer e entende. Amigos, olha o que Jesus disse quando ele entrou no templo. A Bíblia diz que ele saiu quebrando tudo, rebentando tudo, meteu o braço, quebrou tudo. E a palavra dele foi essa: estão fazendo da casa do meu pai covil de salteadores. Sabe lá o que é isso? Covil de salteadores. Covil, irmão, é coisa de bandido, é reduto de bandido, é onde bandido se reúne para programar os seus crimes, os seus roubos, os seus feitos e dividir os seus despojos, aquilo que eles roubam, que furtam, que adquirem com os seus malfeitos. Isso é reduto. Jesus diz que na casa do Pai estavam fazendo isso. Será que é uma velha semelhança com o que está acontecendo hoje? Será que isso é uma velha semelhança com o que está acontecendo nos dias de hoje? Olha as coisas que a gente vê acontecer nas igrejas de hoje. E quanto mais os templos são grandes, mais escândalos acontecem. Quanto mais as igrejas crescem em quantidade de pessoas, mais escândalos acontecem. Porque não se ouve mais a palavra de Deus, não se pratica mais a palavra. Deus disse para Caim, Deus avisou para ele: o pecado está na tua porta, está na porta do teu coração, cabe a tu rejeitá-lo, dominá-lo. Rejeita. Mas ele não quis. Ele não ouviu o conselho de Jesus. Ele não ouviu o conselho de Deus. A mesma coisa fez Judas. Na mesa da ceia, Jesus o alertou. Jesus disse para ele. E ele sabia que Jesus estava falando com ele. Ele sabia. Mas ele não aceitou. Assim muita gente nos dias de hoje. Ele vai para a igreja já com intenção terrível no coração. E chega lá, Deus fala pela palavra. Deus fala pela palavra. Às vezes até Deus revela com clara evidência, claramente. Mas mesmo assim a pessoa rejeita e sai e vai fazer exatamente aquilo que ele estava desejoso de fazer. E Caim, o diabo não entrou nele na rua.
no mundo. Foi num culto. Dentro da sua própria casa. Hoje o diabo entra na vida de crente dentro da igreja. Porque Deus avisa, fala, mostra, mas eles rejeitam a mensagem, rejeitam a palavra, endurecem o coração. Se acham que é os bambambam. Se acham melhores do que os outros. Pastores que não entregam a mensagem que Deus dá, porque ele já está perdido. Porque o diabo já o enganou, já entrou no coração dele, ele está perdido. Ele está fazendo do púlpito da igreja, deu para ele picadeiro, lugar de barganha, lugar de troca. Como Jesus disse lá, casa de salteadores, lugar de salteadores. Tem muitos púlpitos por aí que tá do mesmo jeito. É berganha, troca, toma lá, me dá cá, arranca a lã das ovelhas, o dinheiro corre solto, mas palavra de Deus que é bom, nada. Deus avisou a Caim, ele que não quis. Foi ele que não quis. Ele estava determinado, quando Deus não aceitou a oferta dele, ele determinou a matar seu irmão. Será que tem alguma semelhança das reuniões de finais de anos das igrejas? Quando separa fulano, ciclano e beltrano, que beltrano não é separada, ali agora fica furioso, fica furiosa, porque separou fulano, não separou ele, não separou ela. Consagrou fulano e ciclano, não consagrou ele, não consagrou ela. E ele vai fazer de tudo para derrubar aquele que foi consagrado, que foi levantado. Aonde foi que o diabo entrou neles? Lá dentro da reunião. Lá dentro da reunião. Foi lá que o diabo entrou no coração dele, porque ele não foi consagrado, porque ele não foi escolhido, porque ele não foi posto naquele cargo que tanto ele queria, porque ele não pegou aquele microfone que ele tanto queria.